Olá, queridos irmãos e irmãs. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, temos a narrativa do rei Saul conversando com o já morto, falecido profeta Samuel. Queridos irmãos e irmãs, aquilo é verdade? O rei Saul realmente conversou com o profeta que já havia morrido? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a analisar esse texto em detalhes e perceber se aquilo foi uma farsa ou se realmente Deus permitiu que o próprio profeta Samuel conversasse com o rei Saul. Vem comigo, vamos para a minha lousa de explicações que o estudo de hoje está muito, mas muito interessante. Vamos lá? A pergunta completa da nossa leitora é a seguinte: em 1 Samuel 28, vemos narrado o encontro do rei Saul com o espírito do já morto Samuel através de uma médium em Endor. Você acha que essa passagem apoia o espiritismo que crê na comunicação dos vivos com os mortos? Foi um encontro real ou foi algo forjado por essa médium? Queridos irmãos, essa é uma das dúvidas que mais aparecem aqui nos comentários e hoje nós vamos responder ela em detalhes e você também pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários. E nós vamos começar já analisando aqui o texto mais central ali de 1 Samuel 28, que é o versículo 15 e que confunde muita gente, pois o texto diz: Samuel disse a Saul. Ora, mas Samuel não havia morrido lá no capítulo 25? Observe o seguinte: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Queridos irmãos, então a partir daqui nós vamos fazer uma análise completa do contexto, de todos esses versículos aqui do capítulo 28, para que a gente compreenda se esse encontro de Saul com a médium em Endor foi real, se Samuel realmente falou com Saul ou não. Então, queridos, eu preciso que você se inscreva agora aqui no nosso canal. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações aí no sininho para que você possa crescer. A nossa meta é chegar em 1000 estudos aqui e você precisa fazer parte disso. Já estamos chegando quase a 200. Para a honra e glória do nosso Deus. Vamos lá então, vamos começar entendendo aqui que Saul descumpriu uma lei de Deus. Conforme Deuteronômio capítulo 18, 11 e 12, nós observamos lá que Deus orienta claramente que não era para consultar encantador nem necromante. O que é necromante? Ou são pessoas que consultam mortos. Nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Queridos, pessoas que faziam esse tipo de comunicação entre vivos e mortos eram consideradas uma abominação a Deus e consultá-las era afrontar as ordens do Senhor. E isso por um simples fato: não há a possibilidade desse tipo de comunicação. A comunicação que dizem que fazem com as almas dos que já morreram é, na verdade, feita com demônios enganadores. E era por isso que era proibido, então, pelo Senhor, pois o Senhor sabe exatamente do que se trata essa questão de comunicação entre vivos e mortos. E isso mostra, então, inicialmente para nós o quão longe de Deus o rei Saul estava. E por causa dessa distância da vontade de Deus, nós vemos que Deus não mais lhe respondia. O coração de Saul estava totalmente desviado. Observe 1 Samuel 28, versículo 6, que diz o seguinte: consultou Saul ao Senhor. E por que Saul consulta ao Senhor aqui? Porque ele estava ali num momento de batalha com os filisteus e ele estava sem saber o que fazer. Porém, diz o texto, o Senhor não lhe respondeu naquele momento, nem por sonhos, que era uma forma que Deus utilizava muito no Antigo Testamento, nem por Urim, que também era uma forma ali de fazer perguntas a Deus, nem por profetas. Observe bem então esse trecho que nós vamos precisar dele daqui a pouquinho. Deus não respondia a Saul porque Saul estava totalmente distante da vontade do Senhor. Bom, e aí nós chegamos então à reação de Saul diante dessa falta de resposta
né, diante de Deus. O que Saul fez? Será que ele se dobrou perante o Senhor, se humilhou, como fez, por exemplo, o rei Ezequias lá na frente, quando recebeu aquela profecia de Isaías de que ele iria morrer? Não, Saul não fez isso. Saul estava tão distante da vontade de Deus que ele resolve, por conta própria, fazer aquilo que não agradava a Deus, ou seja, consultar médiuns. Isso estava proibido na lei de Deus. E olha que interessante, 1 Samuel 28:3, lá no comecinho desse capítulo 28, a gente observa que o próprio Saul, ele havia desterrado os médios. Observe, já Samuel era morto, diz o texto, e todo Israel o tinha chorado e o tinham sepultado lá na cidade de Ramá, que era a sua cidade natal. Saul havia desterrado. O que significa desterrar? Significa expulsar do país. Quem ele expulsou? Médiuns e adivinhos. Então observe que Saul aqui estava, agindo certo, porque a lei de Deus dizia que não poderia haver médiuns e adivinhos entre o povo de Deus. No entanto, queridos, olha só, talvez você não esteja até agora convencido ou convencida de que Saul não conversou com o verdadeiro Samuel. E eu vou te provar isso. Mas vamos ver então mais detalhes para observar que este encontro ele não aconteceu com o verdadeiro Samuel, mas foi uma farsa demoníaca. E nós vamos começar observando o seguinte. Em primeiro lugar, Saul estava sensibilizado física e emocionalmente. Observe o texto de 1 Samuel 28:5. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, lembrando aqui para você, que talvez não conheça muita história, os filisteus eram inimigos número 1 de Israel. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo. Então observe um rei totalmente amedrontado e, diz o texto, muito se estremeceu o seu coração. Então observe que o emocional de Saul estava totalmente tomado de medo, estremecido por conta de toda essa guerra que estaria ali para acontecer contra os filisteus, um inimigo muito forte. E observe também esse texto um pouquinho mais à frente, 1 Samuel 28:20, que já conta ali o finalzinho da história, mas eu quero destacar esse trecho final para você. Olha só, Saul, caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo, que ele já estava, por causa das palavras de Samuel. Esse aqui nós vamos ver o falso Samuel. E faltavam-lhe as forças porque, olha aqui, isso aqui é importante, não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Mas, presbítero, por que é importante entender esse desequilíbrio do rei Saul? Queridos, por um único motivo. Ele foi uma presa muito fácil nas mãos de uma médium experiente em enganar pessoas. Desequilibrado emocionalmente, desequilibrado ali no seu físico porque estava sem comer, ele foi uma presa fácil. E eu vou te mostrar a partir de agora todas as provas disso, analisando diretamente no texto. Como a médium consegue enganar o rei Saul? Observe bem os detalhes e isso vai te convencer precisamente dessa realidade. Primeira coisa que nós observamos nessa enganação é que o próprio rei Saul dá as informações para a médium. Observe o texto de 1 Samuel 28:11. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Observe que ela pergunta a ele: quem você quer que eu faça subir? Com quem você quer conversar? Respondeu ele. Ele quem? O rei Saul. Faze-me subir, Samuel. Queridos irmãos, Samuel era um homem muito, mas muito famoso em todo Israel e circunvizinhanças. Um profeta que foi provado por Deus ali no meio do povo, diz a Bíblia. Um profeta muito amado por toda a população e, obviamente, odiado por aqueles que eram inimigos do Senhor, aqueles que andavam contra a lei do Senhor. Então era muito fácil para essa mulher ter o conhecimento de quem era esse Samuel. Então observe que o próprio Saul mostra para a mulher quem ele quer fazer aqui subir ou conversar. A médium então diz espantada a Saul que estava vendo Samuel. Bem interessante, mas na verdade a médium estava mesmo com muito, mas muito medo e assustada era com a presença do próprio Saul, pois ele havia eliminado de Israel vários médiuns, como nós já observamos lá em 1 Samuel 28:3. Observe o texto, que interessante. 1 Samuel 28:12 diz: vendo a mulher a Samuel,
Então observe aqui, queridos, que é importante que você entenda que nós estamos diante de um texto descritivo. E o que é um texto descritivo, presbítero? O autor está descrevendo como aconteceu a situação. E a mulher, então, ela disse que viu Samuel. Então, o autor está escrevendo o que ela disse, ok? Não que isso seja uma realidade. Diz o texto, vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul, por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Queridos, olha só que interessante, a mulher reconhece agora o rei Saul, que estava disfarçado, diz o texto lá no comecinho do capítulo 28. Obviamente, irmãos, que agora ela precisaria então entregar a Saul informações que o convencessem de que realmente ele iria falar com Samuel. A mulher corria perigo de morte, o próprio rei de Israel estava ali. Esse rei que havia desterrado, expulsado do país os médios, os feiticeiros. Então a mulher se viu agora em perigo. Então o que ela diz? Ela diz que viu Samuel. Mas observe um texto interessante, nós vamos ver na sequência. Observe que Saul não viu nada. Isso mesmo, Saul, o próprio rei Saul não viu nada, ficando totalmente à mercê de qualquer enganação, seja da médium, seja de demônios, espíritos enganadores. Observe o texto de 1 Samuel 28, versículo 13. Respondeu-lhe o rei, não temas. Olha que interessante, o rei percebeu que a mulher ficou abalada com a presença dele ali. E ele diz então, não fique com medo, o que você está vendo ou o que vês? Observe que o próprio rei Saul está perguntando o que ela está vendo, ou seja, o rei não está vendo Samuel de forma nenhuma. E na sequência nós temos o que então? A médium faz uma descrição óbvia da figura de Samuel. Ela diz que ela está vendo um ancião de capa. E Saul entende que é Samuel, porque ele não está vendo. Mais uma vez eu friso para você, Saul não via nada, apenas era conduzido por essa médium, sendo então uma presa fácil nas mãos de uma mulher experiente em enganar pessoas. Observe o texto que prova isso. 1 Samuel 28, 14. Perguntou ele quem? Saul. Como é a sua figura? Observe que Saul não está vendo nada. Respondeu ela, a médium. Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Observe essa palavra aqui que é muito importante. Entendendo Saul que era Samuel. Observe que Saul aqui não viu nada. Ele entendeu por uma descrição de uma médium. Olha que absurdo. Diz o texto, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha que importante. Observe quão desequilibrado estava Saul, pois apenas entendendo que era Samuel, já se prostrou com o rosto em terra. A médium, a essa altura, já havia percebido que Saul estava nas mãos dela, e tudo que ela falasse ali, ele iria acreditar, e tudo aquilo que ela pedisse, ele iria fazer. Observe o quão Saul foi ingênuo em fazer essa consulta. Mas, queridos irmãos, as coisas ainda ficam piores, e você vai ver isso, eu vou te mostrar a partir de agora. Mas antes, um recado rápido para você. Se você gosta desse estilo de estudo, na Bíblia, direto nos textos, tem uma aula aqui no primeiro comentário do meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, para você conhecer como é esse estudo que está ali trabalhando a Bíblia toda a partir de Gênesis 1, tá bom? Dá uma passadinha depois por lá. Olha só, queridos, o falso Samuel age contra Deus. Podemos observar que esse Samuel falso agia à parte de Deus, pois Deus havia desaprovado a conduta de Saul e não lhe respondia por profetas. Observe, como nós já lemos em 1 Samuel 28:6. E o Samuel, o verdadeiro, era o quê? Um profeta. Então, esse Samuel respondia. Faz sentido isso para você? Deus não respondeu agora há pouco por profetas, mas agora Deus respondendo através de um profeta morto, contrariamente à própria lei lá de Deuteronômio. Faz sentido isso, queridos? De forma nenhuma. E tem mais. Esse falso Samuel faz profecias erradas. Olha só, o tal Samuel que a mulher diz que estava vendo faz profecias erradas mostrando claramente que não vinha da parte de Deus e que na verdade era um demônio, ou seja, limitado na sua presciência, ou seja, naquilo que ele conhecia antecipadamente,
e um enganador. Ou então nós temos uma manipulação da médium que já estava acostumada a fingir, né, para enganar pessoas, e agora que ela já sabia que era o rei Saul que estava ali, ela tinha todas as informações para enganá-lo, e ele estava fraco emocionalmente e fisicamente. Mas observe a profecia errada do falso Samuel. 1 Samuel 28:19. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. Ele está falando para Saul. E amanhã, observe bem, amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Queridos, olha só, é importante. O falso profeta Samuel aqui diz que amanhã Saul morreria juntamente com os seus filhos. Mentira! A morte de Saul com seus filhos não foi no dia seguinte. Mas alguém pode dizer, presbítero, quando esse Samuel diz amanhã, ele está querendo dizer no futuro, num futuro próximo. Pode ser, pode até ser, mas isso seria óbvio, já que numa guerra é muito possível que um rei fraco como Saul morresse em batalha. No entanto, nós temos aqui um erro adicional. Diz o texto, tu e teus filhos estareis comigo. Mas, queridos irmãos, você vai ficar de boca aberta agora. Observe esse texto. 1 Samuel 31, 1 e 2 vai falar dessa batalha que aconteceu de Israel com o inimigo filisteu. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel e, tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquizua, filhos de Saul. E sabemos que depois o próprio Saul também se mata. Mas olha aqui o detalhe que eu quero mostrar para você da profecia errada. 2 Samuel 2:8, aí nós estamos já num tempo lá na frente, nós podemos observar que Isbosete, filho de Saul, não morreu. O profeta falso Samuel, que a médium estava mostrando para Saul ali, ou falando o que estava vendo, ele profetizou errado. Observe 2 Samuel 2:8. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. Ou seja, este filho de Saul não morreu quando dessa batalha de Israel com os filisteus. Observamos então o falso profeta Samuel dando uma profecia errada. E o que diz o texto bíblico a respeito de falsos profetas que profetizam errado? Deuteronômio 18:22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como o profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então nós observamos aqui que ainda que pudéssemos considerar que aquele Samuel que estava sendo mostrado fosse o verdadeiro, não teria como ser o verdadeiro, porque ele faz uma profecia errada e o Samuel verdadeiro era verdadeiro profeta. Então, queridos, observe o seguinte, Samuel em vida era profeta verdadeiro de Deus. Diz o texto bíblico lá que nenhuma profecia que Samuel disse falhou. Agora, após a sua morte, viraria um falso profeta, queridos? Falaria com o rei contra a própria lei de Deus que proibia consulta a médiuns? Evidentemente que não. Esse tal Samuel que a médium entrevistava, dizia que estava vendo para Saul, não era o verdadeiro Samuel. Era um demônio disfarçado ou fruto da invenção dela. Mas, presbítero, por que está escrito no texto falou Samuel? Porque é um texto descritivo e o autor não está fazendo juízo de valor, está narrando conforme a história aconteceu. Se a mulher disse que era Samuel, ele está escrevendo que era Samuel. Agora, queridos, tem mais uma coisa aqui para fechar. A Bíblia relaciona a morte do rei Saul com essa consulta a médium em Endor. Ou seja, a Bíblia considera que ele errou fazendo isso. Logo, não teria como o verdadeiro profeta Samuel aparecer para Saul, né? E a Bíblia dizer que isso foi um erro. Observe o texto de 1 Crônicas 10, 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara e observe bem agora, também porque interrogara e consultara uma necromante, que é essa mulher que nós estamos vendo em 1 Samuel 28, e não ao Senhor.
Saul, então, errou. O texto considera a causa da sua morte também a consulta a essa médium, que por isso o matou e transferiu o reino de Davi, filho de Jessé. Concluo agora dizendo o seguinte: Saul foi presa fácil nas mãos de uma experiente médium, desobedeceu a Deus e falou, na verdade, ou com um demônio que falava através desta médium, ou foi manipulado por ela mesma, de uma forma que ele pudesse então cair nessa historinha toda que foi contada aqui no capítulo 28. Queridos irmãos, observe a importância de estudar todo o contexto. Bom, vou ficando por aqui, vou deixar para você mais um vídeo aqui para você estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus, mais outros assuntos, e vou deixar uma playlist com mais de 100 vídeos, 100 estudos bíblicos que você pode ir estudando aos poucos. E quero lembrar você, todos os dias estamos com vídeos aqui às 15 horas, então apareça sempre aqui no canal para aproveitar os conteúdos, tá bom? Ficamos por aqui, até o próximo estudo, fica com Jesus.